Curitiba, 2021. Solange. Após ter complicações do C19, ela ficou em coma durante 30 dias e teve uma incrível experiência de quase morte, onde viajou para 7 dimensões e teve um encontro muito profundo com Cristo, que lhe deixou uma marca em sua perna. Quando ela retornou novamente à sua vida, ela sentia fortes dores em sua perna e via que tinha uma marca e começou a reclamar para os médicos, mas os médicos não conseguiam ver aquela marca que estava em sua perna. Quando faltava 2 dias para ela sair do hospital, a marca apareceu e os médicos ficaram aterrorizados com aquilo que eles estavam vendo, pois eles disseram que aquilo que havia acontecido com ela era extremamente raro. Essa experiência é rica em detalhes e aconselho a todos vocês para ficarem até o final. E hoje nós iremos ouvir a EQM de Solange Cristina. Olá a todos, meu nome é Solange Cristina, eu moro em Araucária, que é município de Curitiba, Paraná. Eu sou missionária e o que houve comigo aconteceu em 2021. O meu esposo trabalhava como segurança e por esse fato ele pegou Covid, bem na época que estava aquele auge terrível de morte de Covid. Meu esposo pegou Covid e só que quando ele chegou em casa nós achamos que seria só uma gripe, porque ele não ficou debilitado, ele somente ficou com sintoma de gripe. Tomou um remedinho, ele melhorou, dali dois dias, só que dali 2 dias eu peguei essa gripe, que também achava que era só uma gripe. E só que foi passando o primeiro dia, segundo dia, a febre foi aumentando, a dor no corpo, foi aumentando a dor de cabeça, aumentando o enjoo. No 3º dia eu já não conseguia comer nada, nem tomar água. E a febre não abaixava, e eu ia para o médico, voltava, ia para 24 horas, voltava, até quando deu uma semana, eu naquele estado já estava muito mal. Meu esposo me levou para 24 horas em Curitiba, já me internaram, viram que realmente estava muito debilitada, e fiquei 2 dias internada no 24 horas, e logo fizeram uma transferência para o Hospital Evangélico em Curitiba. E ali então fiquei mais 2 dias, eles tentando abaixar minha febre, ficando no oxigênio, tentando de todas as formas fazer eu respirar, me colocando no aclopado. Aclopado era uma máscara que colocava no rosto para conseguir respirar. E nada adiantava. E a minha saturação só abaixando, até que chegou o dia que, dali 2 dias, os médicos, uma equipe médica chegou para conversar comigo, para dizer que teriam que me entubar, porque a minha saturação já tinha excedido ao normal. E na hora que falaram que iam me entubar, eu fiquei calma, porque eu sempre acreditei que Deus estava comigo e sempre acreditei na palavra de Deus quando diz que há um lugar esperando por nós do outro lado. E então eu fiquei calma, concordei. E então os médicos falaram: nós vamos preparar tudo, nós vamos entubar você, fique calma, mas nós vamos te trazer de volta. E começaram a preparar todos os equipamentos, trouxeram ali para a sala onde eu estava, tinha mais pessoas também, que também estavam sendo entubadas. E quando então eles aplicaram uma injeção e começaram a ligar as máquinas, e quando na segunda injeção que for aplicar, o médico olhou para mim e falou: você vai descansar agora,
fique calma, que nós vamos te trazer de volta. E quando ele nem terminou de falar direito a frase, veio aquele sono muito forte e eu adormeci. Então acordei num outro lugar. E quando eu acordei, eu abri os meus olhos, eu estava debaixo da água, eu estava nadando num lago muito enorme. E em cima do lago, eu vi em cima da minha cabeça um bambuzal. Era um lago de bambuzal e plantas aquáticas. E eu não conseguia enxergar para cima, era só eu enxergava na minha frente onde eu estava nadando. Quando eu olhava para cima, eu via as raízes daquele bambuzal e aquelas plantas aquáticas em cima de mim. E às vezes grudava no meu cabelo, grudava no meu rosto, eu tirava e nadava. E o que eu achava interessante é que eu conseguia respirar, eu respirava normal. E nadando, nadando, até que eu consegui achar uma clareira em cima de mim. Aí quando eu saí por aquela clareira na água, de dentro da água, daquele lago, eu olhei ao meu redor, tinha um gramado enorme, enorme, que ele circulava aquele lago. E tinha muitas pessoas ali. Então eu fui nadando até a beira daquele gramado e saí do lago. Quando eu saí daquele lago, eu via pessoas andando de um lado para o outro, pensativas, algumas sentadas, conversando em grupinhos. Então veio um rapaz e perguntou para mim, o que você tem? O que aconteceu com você? E eu não respondia, eu não queria conversar. Eu queria ficar quietinha naquela hora para tentar entender o que estava acontecendo comigo. Aí veio algumas moças, perguntaram para aquele moço e falou assim, o que ela tem? O que aconteceu com ela? Aí ele disse, ela tá morta, só que ela não quer aceitar que ela tá morta. Quando ele falou aquilo, eu levantei na hora, porque eu tinha sentado até então. Quando eu saí do lago, eu tinha sentado, porque eu tava cansada de nadar. E daí quando ele falou isso, ela tá morta e ela não quer aceitar, eu levantei na hora, eu falei, eu não estou morta, falei pra ele. E saí daquele lugar e fui andando. E eu observei que ao redor daquele lago tinha muitas saídas, como se fosse trilhas. Tinha muitas saídas, que pessoas também iam por aquelas trilhas. Eu via que tinha um outro barco com uma outra mulher, que era vestida de índia, dentro daquele barco. E algumas pessoas entravam dentro daquele barco com aquela mulher remando. E aquela mulher levava aquelas pessoas para uma outra direção do lago que eu não conseguia enxergar totalmente. Então, assim, toda hora chegavam pessoas ali. Então, algumas pegavam as trilhas, algumas pegavam aquele outro barco com aquela mulher que era uma índia e iam para outro lado, e algumas pessoas permaneciam ali onde eu estava. E por algum tempo eu fiquei andando ali, tentando entender o que estava acontecendo. Eu falei, não, é melhor eu sair daqui para tentar achar uma saída, ou tentar entender que lugar é esse. Eu não conseguia lembrar que eu estava em coma, eu não conseguia lembrar de nada, de que eu tinha tomado aquelas injeções. Eu estava ali pensativa, tentando entender que lugar era aquele. Então, eu resolvi me levantar e tomar uma direção. E eu peguei uma estrada, um caminho, e fui andando por aquele caminho, andando por aquela estrada, até que eu vi que o meu corpo foi transladado, foi mandado para um outro lugar, uma outra dimensão. Estava sentada numa poltrona, como se fosse um sofá, uma poltrona. E eu flutuava naquele lugar. E eu fui entrando naquele lugar, só que a poltrona não relava no chão, ela flutuava comigo. Só que era um lugar horrível, era horrível, sinistro, horrendo, era um peso. Era algo assim que você olhava e parecia que eu estava dentro de um filme de terror. Porque era uma fazenda, com casas velhas, cheias de teia de aranha. Era tudo cinza naquele lugar, tudo cinza. E as teias de aranha, elas pegavam de uma casa, elas passavam para outra casa. As casas todas velhas, todas quebradas. E eu sentia eu tinha um sentimento ali de que tinha coisas horríveis ali, só que eu não estava enxergando. E eu comecei a perguntar para Deus que lugar era aquele.
Falei, Deus, que lugar é esse? Que horrível, que lugar horrível. Aquelas casas horríveis, janelas quebradas, cheias de teia de aranha, tudo cinza. Aí veio uma voz e me falou, esse lugar é onde os bruxos são enterrados. Pessoas que fazem feitiçaria, pessoas que mexem com coisas malignas, pessoas bruxas, encantadores, são enterrados aqui nesse lugar. Eles estão aqui debaixo dessas casas, sendo torturados. Aquela voz, quando me falou, falei, Deus, me tira daqui, não me deixa ficar aqui. Eu não vou ficar aqui, Deus, não quero nem ver o que tá aqui. E aquela poltrona continuou flutuando, flutuando e me tirou daquele lugar. Aí eu fui para uma outra dimensão. Essa outra dimensão era uma floresta muito grande. Nessa floresta tinha um trilho de trem que entrava para dentro dela. Só que nesse trilho de trem, no lugar de ter vagão de trem, ele tinha cadeiras, várias cadeiras, como se fosse um trem, mas eram cadeiras. E pessoas iam chegando e sentando naquelas cadeiras. E sumia aquela fileira de cadeiras em cima do trem. E embaixo das cadeiras tinha rodinha, que elas iam andando como se fosse vagão, só que eram cadeiras. E eu sentei numa daquelas cadeiras. Eu falei, eu quero saber para onde vai me levar. De repente, quando começou a andar aquelas cadeiras para dentro daquela mata, eu comecei a ouvir gritos e gritos e gritos e gritos. Eu falei, meu Deus, para onde está indo isso? Aí teve uma pessoa atrás de mim e falou assim, esse lugar aqui está indo para o inferno. Eles estão levando as pessoas daqui nessas cadeiras para o inferno. Eu levantei imediatamente daquela cadeira e falei, Deus, eu não vou para o inferno, eu não vou para esse lugar. E levantei daquelas cadeiras e comecei a correr em direção contrária naquela mata. E de repente meu corpo já foi transladado para um outro lugar. De repente me deparei numa praia linda, uma praia maravilhosa que aqui na Terra não tem aquela praia. Era uma água do mar, uma coisa tremenda, não sei nem explicar direito. Era um azul que não existe aqui na Terra, aquele azul. Era umas ondas calmas, era um brilho do sol, só que eu não via o sol, eu só via o brilho que clareava toda aquela praia, todo aquele mar. Era uma paz muito grande que eu sentia. Eu sentada na areia da praia e aquela areia branca, que era um branco que eu nunca tinha visto na minha vida. Era tudo muito lindo, tudo muito sobrenatural, tudo maravilhoso, uma paz que eu sentia. E eu sentada olhando para o horizonte daquele mar, lindo, lindo, aquela água linda. De repente veio um barco, lá longe, estava vindo um barco vindo na minha direção. Um barco branco, aqueles barcos de caravela, que tem aquelas caravelas enormes. A coisa mais linda, aquele barco branquinho e vindo. E é como se tocasse um som, como se tocasse uma música muito suave, vindo aquele barco, era muito lindo. E o meu coração desejava entrar dentro daquele barco, eu queria estar dentro daquele barco, eu queria entrar. E quanto mais eu desejava entrar naquele barco, aquele barco se aproximava mais de mim. Vinha mais perto, mais perto. Quando ele estava uma distância, digamos assim, eu não sei calcular direito, mas uma distância bem perto. Eu via ele grande já, só que eu não via ninguém pilotando, eu só via ele sozinho, mas vindo na minha direção. E eu falava, eu quero entrar nesse barco, eu quero entrar nesse barco, ele é lindo demais, ele traz muita paz. Nisso veio um homem do meu lado e falou assim, você tem certeza que você quer entrar nesse barco? Porque se você entrar nesse barco, você não volta mais. Se você entrar nesse barco, ele vai te levar embora e ele não vai voltar mais com você. Você quer entrar nesse barco? Aí eu parei para pensar um pouco, eu falei, tá bom. Falei, agora não, hoje não, agora eu não quero entrar nesse barco. Mas meu coração ainda batia forte porque eu queria entrar. Eu falava, não, eu não quero entrar nesse barco. Aí eu lembro que eu levantei, quando eu levantei, eu já fui para outra dimensão. A outra dimensão era um hospital, é como se fosse um hospital. Era um lugar que tinha várias salas. E era tudo branco. As salas eram brancas. E naquele lugar, eu vi que eu estava numa maca, ficava em pé.
E eu tava deitada em pé, deitada, mas em pé, como se eles tivessem levantado aquela maca para cima. E aquela maca, em volta dela, tinha várias pontas de ferro, aonde tinha uns fio de aço que passava por cima de mim. E eu não tinha como sair daquela maca. Eu tava presa com os braços para baixo, presa naquela maca com todo aqueles fio que desde cima da cabeceira até os pés, ele me prendia. Não relava no meu corpo, mas era por cima do meu corpo, aqueles fios todos entrelaçados. E eu naquela maca conseguia olhar para os lados. E para os dois lados que eu olhava era uma imensidão de macas e pessoas presas da mesma forma que eu estava, com aqueles fios entrelaçados. De repente eu falei, Deus, o que eu tô fazendo aqui? Que lugar é esse? E eu via enfermeiras, como se fossem enfermeiras, com prancheta, anotando, olhando de maca em maca as pessoas e anotando e olhando. E eu perguntava para elas que lugar é esse, elas não me respondiam. E passava de um lado para o outro, e aonde a minha vista alcançava, na imensidão daquelas salas, era pessoas e pessoas e pessoas e pessoas da mesma forma que eu, presas daquela forma. Aí eu falei, Deus, me tira daqui, que lugar é esse? De repente eu escutei uma das enfermeiras falar assim, falta 3 minutos para todos que estão aqui irem para o inferno. Eu falava, Senhor, eu não vou para o inferno, meu Deus, me tira daqui, me tira daqui. E as pessoas presas ali. De repente veio um homem do meu lado e falou, eu vou abrir aqui para você sair, você sai a hora que eu tocar na tua cama. E ele tocou, bateu em cima daqueles ferros, aqueles fios de aço. Ele bateu com a mão e os fios abriram. E eu consegui com muito custo sair daquela cama. Eu consegui sair por aquelas brechas que ele abriu para mim poder sair. Quando eu saí correndo pro corredor. Quando eu entrei no corredor, era tudo cinza. O corredor tudo cinza, tudo era cinza. E eu corria por aquele corredor, até cheguei numa sala enorme. Era uma sala oval, enorme, toda cinza. Com pessoas, como se fossem enfermeiros também, sentados ao redor daquela sala inteira, só que de frente para a parede, de costa para mim, no caso, porque eu entrei, eles estavam todos de costa para mim, de frente para a parede, aonde eles estavam num computador. Aquele computador que eles mexiam, eles estavam observando a vida das pessoas através daquele computador. Eles olhavam a vida daquelas pessoas através da tela daquele computador. É como se eles estivessem observando a vida daquelas pessoas na Terra, como se fosse assim. Eu sei que eles mexiam naquele computador e olhavam, e a vida das pessoas passavam naquela tela. E quando eu cheguei naquela sala, veio uma moça bem alta. E ali eu percebi que ela era chefe naquele lugar. Ela chegou para mim e falou, o que você está fazendo aqui? Volte para onde você estava, volte para a maca. Eu falei, eu não vou voltar para a maca porque eu não vou ficar nesse lugar. Eu vou voltar, eu vou embora desse lugar. Ela falava, você não vai embora desse lugar e você vai voltar para a maca. Volte para lá. Ela começou a gritar comigo. E eu falava, eu não vou voltar. Eu vou embora. Eu não vou voltar para aquela maca. Então eu falei para aquela moça, chama o seu chefe, porque eu vou embora desse lugar. Então ela disse, eu não vou chamar. Eu falei, você vai chamar. Você vai chamar o teu chefe, porque ele não pode me prender mais aqui. Aí nisso ela pegou e foi, chamou. E quando veio, era horrível. Porque era o espírito da morte. Era a morte que estava vindo. Era bem alto. Aquele ser tinha uma cabeça enorme, comprida, o queixo era comprido, o nariz comprido, como se fosse uma cara de bruxa. Enorme, era alto, 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 que ele encurvava para falar comigo. Ele se encurvou para conseguir olhar, e ele olhou
na frente, nos meus olhos, ele olhou, ficou com o rosto dele na frente do meu rosto. E ele olhou para mim e falou assim: volta da onde você saiu. O que você está fazendo aqui? Volta. Aquele homem horrível, aquela cara horrível. Eu sabia que ele era a morte. Eu olhei bem para ele e falei: olha aqui, o meu Jesus, que morreu na cruz do Calvário, ele escreveu na palavra dele que ele pagou o preço com sangue para me tirar daqui, para me salvar. Jesus ressuscitou e ele abriu as portas para eu passar com ele. Quando eu falei assim, a morte deu um grito. Ela falou: ela sabe! E deu um grito e aquele lugar estremeceu. De repente a parede foi abrindo um portal na parede, como se fosse uma tela enorme. Eu comecei a escutar som de vários instrumentos tocando, coisa mais linda. Instrumento que eu nunca imaginei na minha vida tocando. Eu escutava. E foi abrindo aquele túnel todo colorido. E de repente eu vi os pés de um homem, que eu tenho certeza que é Jesus. Uma veste branca, eu via da cintura para baixo. E começou a andar na minha frente. E fazia sinal para mim seguir ele. E aquele som mais lindo. E quando aquele homem batia os pés no chão, que eu tenho certeza que era Jesus, saía nota musical do pé dele. E eu escutava muito som de todo quanto é instrumento, como se fosse assim um exército tocando. Um exército de anjos tocando aqueles instrumentos. E eu fui marchando, e ele marchando na minha frente, abrindo o caminho naquele túnel, uma coisa mais linda. Todo colorido, cheio de cores e cheios de sons, e eu comecei a rir, a sentir alegria, e comecei a seguir ele. De repente, eu respirei, eu estava saindo de um túmulo, e quando eu saí daquele túmulo, a minha perna se prendeu. E quando eu olhei do lado, falei: Deus, como que eu vou sair daqui? Tinha um anjo, apareceu um anjo do meu lado, me pegou pelos meus braços, assim, me levantou. Quando o anjo me levantou, a minha perna se prendeu na areia e puxou de uma vez, e eu senti uma dor na minha perna. Aí eu falei: a minha perna machucou, tá machucada. Aí então o anjo me falou: você não machucou a sua perna. Foi o Senhor Jesus que deixou uma marca na tua perna, para quando você acordar, você lembrar da onde ele te tirou. Eu quero falar agora sobre a marca que Jesus fez na minha perna. Quando eu voltei do Covid, voltei do coma, eu sentia muita dor na minha perna esquerda. E eu sabia que Jesus tinha feito uma marca nela, porque quando foi no momento em coma, quando eu estava lá do outro lado, quando eu saí do túmulo, o anjo me puxou e minha perna ficou enroscada. E quando ele me puxou para fora do túmulo, eu senti um corte na minha perna. E eu falei: ai, machucou minha perna. E o anjo falou: não, foi Jesus que marcou a tua perna, para que quando você voltar, você lembre da onde ele te tirou. E você vai mostrar essa marca para todos. E agora eu quero falar sobre essa marca. Quando eu voltei do coma, doía muito a minha perna. Aí eu falei para a equipe médica que tinha acontecido, que a minha perna estava doendo porque Jesus tinha feito uma marca na minha perna, porque estava doendo ali e eu precisava que eles passassem algum remédio. Aí os médicos olhavam, não viam nada na minha perna. As enfermeiras olhavam, não viam nada na minha perna, mas eu via. E eu ficava indignada, como eles não estão enxergando o que eu estou vendo? Tá uma ferida tão grande na minha perna. E como eles não estão vendo? Assim foi. O primeiro dia eu ainda estava na UTI. O segundo dia, aí eu comecei a falar com Deus. Eu falei: Deus, por favor, tá doendo muito a minha perna, Senhor. Eles não querem fazer nada, não estão querendo cuidar da minha perna. Por que eles não querem cuidar da minha perna? Porque eu não entendia que até então é só eu que estava enxergando a marca. Só eu que estava enxergando aquela ferida que estava na minha perna.
E quando deu no terceiro dia, aí Jesus falou no meu ouvido. Ele falou assim: fica calma, porque eles vão cuidar da tua perna. Nós vamos cuidar da tua perna. E nesse terceiro dia, logo à tarde, logo quando eu acordei, no terceiro dia, veio duas enfermeiras. Falou: bom dia, tudo bom? Nós viemos aqui para cuidar da tua perna. Eu fiquei toda feliz. Falei: ai, graças a Deus, Deus falou mesmo que eles iam cuidar da minha perna. Elas vieram, fizeram curativo na minha perna, colocaram gases, deixaram tudo certinho, passaram remédio, colocaram uma meia por cima, parecia uma meia térmica que elas colocavam. E tudo isso era feito todos os dias. Eu fiquei na UTI depois que eu voltei do coma. Durante o coma eu fiquei 30 dias em coma. Quando eu voltei do coma, eu fiquei mais ou menos uns 10 dias, 10, 12 dias mais ou menos na UTI, que eu já tinha voltado do coma. E durante esses 10, 12 dias, as enfermeiras iam todos os dias trocar o curativo da minha perna e colocavam aquela meia e passavam remédio, cuidavam da minha perna, todo o tempo que eu fiquei na UTI. Aí quando deu esses 12 dias de UTI, aí eu fui pra enfermaria. E na enfermaria, o primeiro dia, ninguém veio cuidar da minha perna, ninguém veio cuidar, trocar gases, ninguém veio colocar meia, ninguém veio colocar remédio na minha perna. Segundo dia, a mesma coisa. Aí quando deu o terceiro dia, eu falei: enfermeira, por que ninguém tá vindo cuidar da minha perna? Não estão vindo mais trocar o curativo, não estão vindo colocar meia, não estão vindo passar remédio, por quê? Aí ela olhou pra mim e falou assim: mas não tem nada na tua perna. Eu falei: claro que tem. Falei: pode olhar, tem aqui uma ferida. É uma marca que Jesus fez na minha perna quando eu voltei do coma. Ele fez essa marca. Aí ela disse: não tem nada na tua perna. Porque na verdade eles achavam, tanto os médicos como as enfermeiras, achavam que eu estava tendo alucinação. Aí ela olhou na minha perna e falou: tá bom, pode deixar que a gente vai cuidar da minha perna, da tua perna. Mas, na verdade, ela não estava enxergando nada. E era só eu que estava vendo. Aí ela falou assim: olha, você falou que na UTI as enfermeiras estavam trocando o curativo, passando o remédio, e estavam colocando uma meia, que parecia uma meia térmica em você. Eu falei: isso. Ela falou assim: olha, minha querida, nem meia térmica existe aqui no hospital. Nós não usamos meia térmica para colocar em paciente, ainda mais no teu caso. De maneira alguma foi colocado meia térmica em você. Aí eu fiquei pensativa, falei: Senhor, então foi os teus anjos que foi lá na UTI cuidar de mim todo esse tempo que eu estava lá. Porque eu sei que eles foram, eu via, foi trocado o curativo, foi feito o curativo, foi colocada essa meia. Aí eu entendi que Deus tinha mandado os anjos para cuidar da minha perna na UTI. Aí eu fiquei quieta, não falei mais nada. Mas durante esse período, eu falava com os meus filhos e contava para eles o que estava acontecendo com a minha perna. E eu dizia para os meus filhos: olha, tá acontecendo isso. Eu falo para os médicos da minha perna, eu falo para as enfermeiras da minha perna, e eles falam que não tem nada na minha perna. E eu sei que tem, porque foi feito curativo quando eu tava na UTI. Agora aqui na enfermaria estão falando que não tem nada na minha perna. E os meus filhos falavam por telefone com os médicos, porque eu fiquei 50 dias no hospital por ser Covid. Pelo caso de Covid, ninguém podia ver a gente, né? Não tinha visita, era só os médicos mesmo e os enfermeiros. Então, o único contato que eu tinha com os meus filhos era pelo telefone. Então, eles ligavam para os médicos e falavam: a minha mãe está reclamando da perna dela e está dizendo que ninguém faz nada. Aí eles falavam para os meus filhos que eu estava tendo alucinação. Mas, enfim,
Quando chegou no último dia, que era para mim sair do hospital, os meus filhos foram pela parte da manhã no hospital para poder aprender como é que mexia nos equipamentos, porque eu estava de tráqueo, eles tinham que aprender como limpar tráqueo, eu estava de sonda, eles tinham que saber como iam me alimentar pela sonda. Então eles foram pela parte da manhã para aprender a mexer em todos esses equipamentos. Quando eles chegaram lá, foi a maior alegria, porque fazia 50 dias que eu não via ninguém. E foi a maior alegria, e eles aprenderam. Aí foi a equipe médica, daí foi os enfermeiros ensinar, todo mundo junto ensinando eles. Depois que eles aprenderam, aí eles falaram assim pro médico: doutor, e a perna da minha mãe? Como que tá? Vocês cuidaram? Aí o médico falou assim: olha, não tem nada na perna da sua mãe. Mas então vamos dar uma olhada, meus filhos falaram. Ele falou: não, vamos olhar, não tem nada. Quando o médico tirou o lençol e virou a minha perna, ele levou o maior susto. Ele falou: como apareceu esta ferida aqui? Porque essa ferida aqui foi machucaram ela. Não é aquela ferida que fica você deitado na cama por muito tempo e faz aquilo na pele. Não é aquela ferida. A marca na minha perna, ele falou que era algo que foi machucado, algo que foi marcado na minha perna. E ele queria saber quem tinha machucado a minha perna e quase que eu nem saí do hospital, porque ele queria descobrir como aquilo foi aparecer na minha perna. E como ninguém tinha falado pra ele. Aí as enfermeiras falavam: doutor, a gente sempre falou que ela reclamava, mas nós também não vimos nada, não tinha nada na perna dela. Olha, Deus deixou eles enxergarem a marca na minha perna, aquela ferida, no último dia que eu ia sair do hospital. O tempo todo que eu fiquei no hospital, eles não conseguiram ver nada, eles não enxergavam nada na minha perna. No último dia, todo mundo viu. A equipe médica viu, as enfermeiras viram. Aí começaram a cuidar e quase que eu nem saí do hospital devido à ferida na minha perna. Mas acabou que daí eles deixaram, porque meus filhos iam cuidar de mim, meu esposo, minha família ia cuidar de mim, minha mãe ia cuidar de mim. Então eles deixaram eu sair do hospital. Mas eu tenho essa marca na minha perna que os médicos não explicam. Eles falam que não entendem como foi parar essa marca na minha perna. Por mais que eu falei para eles que foi Jesus que me marcou, eles falam que eu sou um caso raríssimo, um caso raro para eles. Mas na verdade eu sei aonde eu estive e sei que Jesus marcou a minha perna, porque ele é real e o que eu vivi foi real na minha vida.